Um excelente domingo a todos. Hoje, a nossa conversa vai ser quase uma investigação, sabe? A gente vai analisar a fundo a anatomia da alegria. A nossa pista principal é um sermão bem antigo, de John Wesley, baseado em 2 Coríntios 1:12. Mas a pergunta que ele faz, olha, é super atual. Como é que a gente encontra uma satisfação que não dependa das circunstâncias? Wesley deixou um mapa e a gente vai seguir esse mapa juntos hoje. E a primeira parada, o que é curioso, não é um sentimento, não é uma emoção, é algo que todo mundo tem, a nossa consciência. Então a gente vai mergulhar para entender o seguinte, que alegria é essa de que o Wesley fala? De onde ela vem, assim, na prática? E como isso aparece no dia a dia? Exato. E é genial ele começar pela consciência, porque é um conceito universal, né? O texto de Wesley mergulha fundo nisso. Ele argumenta que o testemunho da nossa consciência é a chave para uma alegria sólida, real. Mas para chegar lá, ele primeiro insiste que a gente precisa entender o que essa palavra, consciência, realmente significa. Ele diz que, sem um entendimento claro de como essa ferramenta funciona dentro de nós, a gente nunca vai entender o que o apóstolo Paulo sentia quando escreveu sobre essa alegria. E o que eu acho interessante é como ele já começa quebrando um mito. Wesley diz que consciência é uma palavra que, bom, todo mundo usa, mas pouca gente para pensar no que ela é de verdade. Ele até brinca que os filósofos escreveram tanto sobre o assunto que, no fim, acabaram complicando uma ideia que, na essência, é bem simples. Pois é, ele basicamente pega uma tesoura e corta toda a complicação. Para Wesley, a consciência tem duas funções principais. A primeira é a mais óbvia. É a nossa capacidade de perceber e lembrar o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente. É como se fosse um gravador interno que registra a nossa vida. Mas é na segunda função que ele coloca todo o peso. E aqui o Wesley faz algo genial. Ele diz que a consciência não é só um gravador, é um juiz. Pensa nisso. A gente tem um tribunal funcionando dentro da nossa cabeça. 24 horas por dia, 7 dias por semana, dando um veredito sobre tudo que a gente faz. Isso foi certo, aquilo foi errado, aqui você acertou, ali você pisou na bola. Espera aí, mas essa ideia de um juiz interno, isso pode soar um pouco opressivo para algumas pessoas, não? A gente vive numa cultura que fala muito sobre autoaceitação, sobre não se julgar com tanta dureza. Essa abordagem do Wesley não corre o risco de criar uma ansiedade constante, aquela sensação de que a gente nunca é bom o suficiente. Essa é a pergunta-chave. E Wesley, de certa forma, antecipa essa objeção. A resposta dele é que um juiz não é bom ou mal por si só. O que define se um juiz é justo ou se ele é um tirano é o livro de leis que ele usa para julgar. Um juiz não pode julgar no vácuo, certo? Ele precisa de um código, de uma regra. E a grande questão que Wesley levanta é: que livro de leis a nossa consciência está usando? É isso que vai definir se ela nos acusa para nos destruir ou para nos corrigir. Entendi. Então não é sobre eliminar o juiz, mas sobre dar a ele o livro de leis correto. E qual seria esse livro de leis, segundo o sermão? Aqui ele faz uma distinção interessante. Primeiro, ele pensa nas pessoas que, bom, não cresceram com a Bíblia como guia. Naquela época, século XVIII, ele usava o termo pagãos. Para eles, a regra seria uma espécie de intuição moral universal. É aquilo que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, chamou de a lei escrita em seus corações, aquela noção básica de certo e errado que todo ser humano parece ter. Mas para o cristão, Wesley é categórico. A regra é explícita, clara e objetiva. É a palavra de Deus revelada nas Escrituras. A Bíblia se torna a lanterna para os pés, sabe? É o padrão pelo qual a consciência deve julgar todas as coisas. Ah, então é como se todo mundo viesse com um software moral básico, mas o cristão recebesse uma atualização com o manual completo do usuário. E esse manual traz uma clareza que a intuição sozinha não tem. Exatamente essa ideia. A regra bíblica, para Wesley, define o que é bom, o que é mal e o que é neutro, ou indiferente, como ele chama. Isso tira o julgamento do campo do eu acho que e coloca num terreno mais firme. A consciência agora tem um padrão externo, um padrão consistente para consultar antes de dar o seu veredito. Certo. Então já temos o juiz, que é a consciência, e o livro de leis, as escrituras.
O próximo passo, imagino, é entender como conseguir um veredito favorável desse tribunal interno. Como se chega ao que Paulo chama de uma consciência sem ofensa? Wesley apresenta um caminho com 4 passos. É quase como um checklist. O primeiro, e mais óbvio, é ter um entendimento correto da palavra de Deus. Não dá para seguir uma regra se você não a conhece direito, né? O segundo é ter um conhecimento verdadeiro de si mesmo. Ele insiste que a gente precisa olhar para dentro com honestidade, conhecer nossos temperamentos, nossas tendências, nossos padrões de comportamento, para então comparar tudo isso com a regra. Ok, conhecer a regra e se conhecer. Isso já é um desafio e tanto. Mas o terceiro ponto, o de realmente viver de acordo com a regra, é aí que a coisa complica para a maioria de nós, não é? Como é que o Wesley sugere que alguém consiga, na prática, alinhar a vida inteira com um padrão tão elevado? Os ditos são tão importantes. O terceiro é exatamente esse, a concordância real entre a sua vida e a regra. Seus pensamentos, palavras, ações, tudo precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E o quarto, que é o arremate final, é a percepção interior dessa concordância. Não é algo que acontece uma vez só. É uma consciência habitual, um sentimento contínuo de que, sim, estou andando no caminho certo. Essa percepção clara e constante é para Wesley a boa consciência. É quando o juiz interno, olhando para as evidências do dia a dia e consultando o livro da lei, bate o martelo e diz, absolvido. Ok. Mas isso tudo ainda soa como um ideal quase inatingível. Um esforço hercúleo. E é aqui que a análise fica realmente interessante. Porque Wesley diz que nada disso é possível por esforço próprio. Ele muda o foco da nossa capacidade para um alicerce externo. Exatamente. Ele diz que tentar construir essa vida de obediência por conta própria é como construir uma casa na areia. O único alicerce que aguenta o peso é Jesus Cristo. E a maneira de construir sobre esse alicerce é a fé. Para Wesley, a fé não é só acreditar em algo, é o que abre os olhos do entendimento. É como acender a luz num quarto escuro. De repente você consegue ver as coisas como elas realmente são. É a fé que permite que o amor de Deus preencha o coração e é esse amor que se torna o combustível para a obediência. Ele usa aquela metáfora clássica e poderosa da árvore. Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Primeiro, a natureza da árvore precisa ser transformada. A fé para ele é o que transforma a árvore. A obediência, os bons frutos, é uma consequência natural dessa transformação. Isso nos leva de volta ao versículo que deu origem a tudo, né? Que fala sobre como essa nova vida se manifesta na prática, na conversa no mundo, como diz o texto. Wesley destaca 2 qualidades dessa conduta: simplicidade e sinceridade santa. São palavras que podem soar um pouco antigas. Como a gente pode traduzir isso para hoje? Podemos usar uma analogia moderna. Pensa numa viagem de carro. A simplicidade é o destino que você coloca no GPS. Para Wesley, significa ter um único objetivo, um olho único, como ele diz citando Jesus. Em tudo que você faz, a intenção final, o destino no GPS, é a glória de Deus. Já a sinceridade santa é o ato de dirigir de fato em direção àquele destino. É garantir que cada curva, cada aceleração, cada parada, que tudo esteja alinhado com a rota que o GPS traçou. Não é só não mentir ou não enganar. É um movimento ativo e constante para que suas ações concretas te levem ao destino que sua intenção definiu. Gostei da analogia. O GPS e o carro. A intenção e a ação. E o texto faz questão de dizer de onde vem o combustível para essa viagem. E, mais importante, de onde ele não vem. A frase é forte. Não com a sabedoria da carne, mas através da graça de Deus. E Wesley usa o exemplo do próprio apóstolo Paulo para demolir qualquer ideia de que a gente pode fazer isso sozinho. Mérito próprio. Esse alguém era Paulo. O cara tinha as melhores habilidades naturais, a melhor educação da época. Estudou em Tarso, foi aluno do famoso Gamaliel em Jerusalém. Tinha o maior zelo religioso, era um fariseu exemplar. O currículo dele era impecável. E o que o próprio Paulo diz sobre tudo isso depois de encontrar Cristo? Que ele considerava tudo perda, lixo, e ele usa uma palavra ainda mais forte no original grego, que a gente traduz educadamente como esterco. Peraí, esterco?
É uma palavra chocante. O currículo mais impressionante da época, e ele joga tudo no lixo. A gente percebe o tamanho da revolução que aconteceu dentro dele. Não foi uma pequena mudança de opinião, foi uma demolição completa da identidade anterior dele. Isso mostra que nenhuma capacidade humana, por mais brilhante que seja, é o motor dessa transformação. O motor é o que ele chama de graça de Deus. Mas essa palavra, graça, pode significar muitas coisas. O que o Wesley quer dizer com ela nesse contexto específico? Ótima pergunta. Ele esclarece isso muito bem. Graça aqui não é apenas o perdão de Deus, a misericórdia que não merecemos, embora tudo comece aí. Neste trecho, ele está falando da graça como poder. É o poder ativo do Espírito Santo trabalhando dentro da pessoa, capacitando-a a querer e a fazer o que agrada a Deus. É a força divina que nos permite viver de um jeito que antes era impossível para a nossa natureza. Se a fé acende a luz no quarto, a graça é a eletricidade que mantém a luz acesa e alimenta todos os aparelhos. É o poder de Deus para vivermos para Deus. Ok, então montamos todo esse quebra-cabeça. A consciência como juíza, as escrituras como lei, a fé como alicerce e a graça como poder. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como tudo isso resulta em alegria? Onde a alegria entra nessa equação toda? A alegria é o resultado final. É a consequência natural de todo esse processo. A alegria cristã, segundo Wesley, é a satisfação profunda que brota quando a nossa consciência, agora iluminada pela graça e guiada pela palavra, nos dá aquele testemunho interno. Você está em paz com Deus. Você está vivendo em simplicidade e sinceridade, não pela sua força, mas pela dele. É a alegria de se saber amado, perdoado e, acima de tudo, capacitado a viver uma vida que agrada a Deus. Não é uma felicidade que depende do clima, do saldo bancário ou dos likes nas redes sociais. É uma alegria que nasce de uma realidade interior, de um veredito constante de aprovação vindo do nosso próprio espírito em harmonia com o Espírito de Deus. E como um bom professor, o Wesley também faz questão de dizer o que essa alegria não é, para evitar confusão. Ele parece antecipar os enganos mais comuns. Sim, ele é muito pastoral nisso. Ele lista 3 coisas que essa alegria não é e são alertas muito atuais. Primeiro, não é uma alegria natural, de quem tem um temperamento otimista ou está com a saúde em dia. Pelo contrário, ele diz que muitos cristãos sentem essa alegria de forma mais intensa justamente na dor, na doença, no luto. Segundo, não vem de uma consciência ignorante. Não é a felicidade da ignorância. Longe disso. A percepção espiritual do crente se torna mais aguçada e cada pequena falha fica mais visível, como o pó que só aparece quando a luz do sol entra pela janela. E a terceira coisa que essa alegria não é? É que ela não vem de uma consciência insensível ou, como ele diz, calejada. Algumas pessoas podem confundir a alegria com uma espécie de dormência espiritual, uma falta de sensibilidade ao erro. Wesley chama isso de embriaguez da alma. Ele argumenta exatamente o oposto. A consciência do cristão se torna mais tenra e sensível do que nunca. É uma sensibilidade que aprende a fugir até da primeira aproximação do mal. Não é se tornar indiferente ao erro, mas se tornar mais rápido em se alinhar com o bem. E tudo isso leva à sua definição final, que para mim é a mais bonita de todas. A alegria cristã é a alegria na obediência. Mas aqui está o detalhe crucial. Não é uma obediência para merecer o perdão, porque o perdão já foi dado de graça. É o que ele chama de uma obediência feliz, que flui naturalmente de um coração grato. É a alegria de saber que, por causa do que Cristo fez, nós podemos, pela força que Deus nos dá, participar da sua obra e viver de um modo que o honra. É a alegria de um filho que se deleita em fazer a vontade de um pai que ele ama. Isso nos deixa com uma reflexão poderosa. O texto descreve a consciência como um juiz interno, guiado por um padrão externo, as Escrituras. E a alegria vem da percepção de que nossa vida está alinhada com esse padrão, através do poder da graça. A pergunta que fica é: como a compreensão de uma regra clara para a vida e uma autoavaliação honesta em relação a ela
podem transformar nossa busca diária por propósito e satisfação, independentemente do nosso ponto de partida na fé. Esta análise faz parte da nossa série Sermões de Domingo. Na semana que vem, traremos um novo sermão para explorarmos juntos. Que Deus abençoe todos os ouvintes.